2003, a sua hora chegou. 2004, medo tem hora. 2005, os 4 elementos. 2006, sob o domínio das sombras. 2007, pesadelos. 2008, 7 jogos do medo. 2009, circo dos horrores. 2010, o Museu de Cera. 2011, Não importa quantos anos esse evento faça, essa intro de 10 anos me arrepia até hoje. E vamos lá, galera, chegamos ao vídeo de história completa de mais uma edição comemorativa de aniversário da Hora do Horror. Só que diferente das outras, essa edição de aniversário não trabalhou com retrospectiva. Não houve personagens antigos retornando para relembrarmos histórias passadas e nostálgicas. Em vez disso, a primeira edição comemorativa da Hora do Horror, nos seus 10 aninhos, nos presenteou com uma trama inédita, com novos personagens e num clima totalmente cinematográfico, que honrou a primeira década de horror. Para quem foi, com certeza se sentiu como se estivesse dentro de um filme ou de uma série famosa da época. Mas chega de enrolação, que eu tô tão ansioso quanto vocês para revisitar essa que foi uma das melhores edições em toda a história do evento. Bora então novamente, ou literalmente, sentir o medo na pele com a Hora do Horror 2011, Epidemia. Solta a introdução. Um projeto confidencial foi desenvolvido no laboratório Human Hapten. A experiência tinha como objetivo criar uma vacina inovadora e poderosa, capaz de blindar o sistema imunológico humano. A experiência em ratos e macacos fracassou. A pesquisa continuou secretamente com um grupo de cientistas mal intencionados que sequestravam pessoas e as utilizavam como cobaias humanas, dando continuidade ao experimento clandestinamente. Um vírus mortal espalhou-se rapidamente através da saliva dos infectados. O que eles não sabiam é que um jornalista, em busca de pistas do desaparecimento de sua namorada, uma cientista do projeto, estava prestes a descobrir toda a experiência. Assim como em 2013, a introdução do show de abertura resume com clareza a história que se passa em Epidemia. Mas nesse vídeo vocês já sabem que não vai ser tão simples assim. Tem muita riqueza de detalhes por trás. Eu fui 2 vezes nessa edição e só vivenciei a experiência do evento dentro do parque. Mas o Everton, vocês já sabem, né? Vivenciou essa edição em todas as camadas possíveis. Divulgação, ARG, shows, túneis, encerramento. Quando eu fui perguntar sobre o ARG e curiosidades para complementar o que eu já estava preparando, e ele foi relembrar dos detalhes para me passar, o texto dele estava tão rico em detalhes que eu nem precisei fazer mais nada. O roteiro já estava pronto. Teorias que eu estava criando para amarrar pontas soltas, ele já tinha a resposta. Eu até poderia pegar as informações da trama em si e resumi-las aqui para vocês, mas a maneira como o evento contou a história, dando aos poucos cada informação em diferentes experiências de diferentes atrações, acho que todos esses detalhes vão tornar a experiência mais imersiva para vocês. Eu acho que essa vai ser a história completa, mais completa que vocês vão ver. Então, antes de começar, eu queria acreditar o roteiro completo dessa história ao Everton Oliveira. Meu querido, valeu muito por estar me ajudando com esse projeto. Já que essa foi minha folga e o roteiro é todo dele, eu só vou praticamente narrar e reaproveitar essa história com vocês que estão assistindo. Estão prontos? Então bora lá. A premissa do tema foi baseada em pesquisas reais da época sobre os maiores medos da população, o que naquele período era o surto da gripe A e superbactérias, além de, acredito eu, o narrador, também haver um grande hype na série The Walking Dead na época. Na trama de Epidemia, uma grande corporação científica tentava desenvolver uma vacina revolucionária para blindar o sistema imunológico humano contra qualquer ameaça existente, qualquer doença.
No entanto, os testes falharam catastroficamente, gerando um vírus mortal, altamente contagioso e mutagênico. Epidemia marcou os 10 anos do evento e ficou gravada na história como uma das experiências mais imersivas já feitas em todas as edições da HDH. A narrativa foi construída de forma transmídia. O público começou a viver e investigar o horror semanas antes na internet, para depois presenciar o desfecho da história ao vivo no parque. E uma opinião pessoal do narrador aqui é que essa edição foi perfeita, lapidada em vários sentidos: visual, enredo, marketing, produtos, personagens, elenco, efeitos especiais e principalmente uma das melhores trilhas sonoras de show de abertura e encerramento já feitas pro evento. Mas vamos respeitar o roteiro e ir entrando com calma nessa história, começando pelo ARG. Um belo dia, ou melhor, noite, o site oficial do parque foi misteriosamente substituído por uma tela escura repleta de linhas de código e um link que direcionava o público para um hot site e blog clandestino chamado Sociedade dos Infectados. O espaço era comandado por uma figura anônima auto-intitulada o Mestre do Horror. E ali se iniciou o ARG, onde os participantes assumiram um papel de investigadores reais para desvendar os segredos da Laborg, uma megacorporação científica e a responsável pela pesquisa sobre blindagem de corpo humano contra qualquer doença. Através do hot site, os jogadores decifravam enigmas matemáticos complexos, hackeavam códigos de segurança e tinham acesso a relatórios confidenciais em PDF, assim como áudios distorcidos e vídeos borrados de câmeras de vigilância também. A trama digital revelou que a Laborg, sob o pretexto de criar uma vacina revolucionária para blindar o sistema imunológico humano, acabou desenvolvendo uma arma biológica terrível, o vírus HDH-A10. Que obviamente é uma referência à Hora do Horror 10 anos. Os documentos detalhavam o avanço desse vírus no organismo através de 4 estágios de infecção, que iam desde os sintomas iniciais de gripe, a contaminação, surgimento de hematomas e metamorfoses por casulo, a incubação, carne rasgada e perda da fala, a degeneração, até o colapso cerebral completo, transformando o infectado em um morto-vivo mutante e violento, a necrose total. Ao se cadastrarem no jogo, os próprios participantes contraíam virtualmente o vírus, vendo suas fotos do perfil degradarem no sistema conforme eles avançavam de nível. O fio condutor do ARG era o drama do jornalista investigador Arthur. Ele descobriu que sua namorada, Lillian, uma jovem e brilhante cientista da Laborg, havia desaparecido após tentar denunciar os experimentos ilegais da empresa. A Laborg começou a sequestrar pessoas e usá-las como cobaias humanas depois que todos os testes em animais falharam. No ARG, os jogadores ajudavam Arthur a rastrear os passos de Lillian. Nas semanas finais do jogo, o tom ficou desesperador. Os vazamentos mostraram que o vírus havia escapado dos laboratórios e que o complexo principal da Laborg ficava escondido justamente em uma região isolada no interior de São Paulo. O sinal de Arthur caía após ele anunciar que invadiria o local. E a última informação postada no blog, antes do evento começar, informava que o exército havia cercado a região em quarentena biológica. Cabine do Horror. Uma curiosidade para os mais novos fãs do evento é que a Cabine do Horror era uma espécie de escape room que servia como um desafio final padrão para os jogadores do ARG que chegassem à última fase. Geralmente a cabine era montada numa sala abaixo da roda gigante girando a monge, num espaço bem em frente às escadarias. Mas se liguem no quão tenebroso foi a cabine dessa edição. Os ganhadores eram levados para uma sala de laboratório clandestino e tinham um certo tempo, alguns minutos, para vasculhar um corpo humano aberto para uma autópsia. O objetivo era achar uma chave que abriria um baú no qual continha um anuário, um ingresso anual do parque. Na parte da cabeça do corpo tinha um ator no qual interagia com o participante e gritava de dor em cada movimento que era realizado no seu corpo. A chave estava no pâncreas do corpo, mas até achar...
Vocês estavam achando que o final do ARG é só tomar sustos de monstro no labirinto? Tem que ter estômago forte também, hein? A história dentro do parque. Lembram da informação do ARG de que o complexo da Laborg ficava numa área isolada no interior de São Paulo? Então, quando os visitantes chegavam ao parque, eles descobriam que o parque havia se transformado no próprio complexo militarizado e contaminado da Laborg, onde em alguns locais encontrávamos cenários e ambientes restritos devastados, que eram os túneis temáticos do evento, com suas fachadas indicando que algo estava sendo contido preso dentro desses lugares, mas não duraria por muito tempo. Show de abertura. Na rua principal de Wild West, num palco representando o interior do laboratório, mas de início escondido atrás de cortinas, o público testemunhava uma performance ao vivo que revelava o desfecho da busca do jornalista Arthur. Não tenho notícias de Lilian há vários dias. Entrei em contato com as autoridades contando minhas suspeitas e avisando do seu desaparecimento. Uma equipe foi enviada para cá. Espero que não seja tarde demais. Mas o que é isso? Segundo estes registros... Como? Segundo estes registros, Lilian também passou por teste de mutações genéticas. Mas o que significa isso? Eu preciso encontrá-la imediatamente. O jornalista conseguiu finalmente violar a segurança e invadir o laboratório principal. Lá dentro, além de descobrir através de documentos que os estudos que deveriam ter sido interrompidos continuavam de forma clandestina, ele também encontrou Lilian. Lilian, o que fizeram com você? Eu preciso tirá-la daqui. Deve haver alguma saída em outro lugar. Lilian ainda estava com seu jaleco branco e visual limpo, sem marcas de infecção, pois estava sendo mantida trabalhando sob custódia e extrema vigilância dos dois cientistas-chefes da Laborg, Júlio Hudson e Lucian Romero. Quanto ao motivo desses dois vilões manterem viva e presa a única cientista não infectada daquele lugar, está ligada a uma revelação final que será mais conveniente vermos na parte do show de encerramento. Arthur tentou fugir com Lilian para expor a verdade ao mundo, mas a tentativa de fuga foi frustrada. Os guardas infectados e os dois cientistas vilões que comandavam o projeto os encurralaram. Como punição pela traição de Lilian e a tentativa de fuga, os cientistas prendem Arthur nos tubos de mutação e iniciam seu processo de transformação. E para continuar os estudos, eles começam a retirar amostras de Lilian à força, diante de Arthur, que está preso em um dos tubos. A música que toca nessa hora é Du Hast, do Hammerstein, e como a letra fala de matrimônio, podemos interpretar que seria um afronto direto ao casal capturado, cujo os planos que tinham de passar o resto da vida juntos estavam prestes a serem destruídos. E a última música do show de abertura, performada pela Lilian, foi um remix exclusivo feito para o evento, da canção Till the World Ends, de Britney Spears. Versos da letra traduzidos como Eu não aguento mais, Nunca me senti assim e o próprio título Até o mundo acabar pode expressar o desespero dela de querer fugir daquele lugar com Arthur, além do medo de que a epidemia se espalhe mais e leve o mundo a uma catástrofe global. Durante a abertura, Arthur passa por uma das fases de transformação, a do casulo, onde seu corpo começa a reagir ao vírus e sofrer as mutações. Ah, e vocês lembram também da informação de que o exército tinha sido enviado até o local e isolado a área do complexo da Laborg? No show, já vemos que nem eles foram capazes de lutar contra essa epidemia, pois até o Capitão Bros, que comandava a operação, também foi infectado, e agora, como todos os outros, obedecia às ordens dos cientistas. O final do show de abertura terminava como uma reticência, como uma pausa na trama vista dentro do laboratório. Uma fuga foi impedida, os cientistas estão furiosos e os infectados estão soltos.
O caos era instaurado com os monstros sendo liberados pelo parque, dando início oficial à quarentena nas áreas de Mystery e Wild West, onde acontecia o evento. Túneis. De maneira resumida, os cenários de cada ambiente mostravam a destruição repentina após a epidemia. No laboratório, víamos casulos gigantes abertos, substâncias grotescas para todo lado, corpos de cientistas espalhados e cobaias violentas tentando escapar das salas de experimento. No Expresso do Horror, vimos um trem descarrilhado, que quando adentrou próximo à área do complexo da Laborg, foi infestado e destruído pelos infectados. Nem os mais indefesos tiveram a chance de fugir. E também havia o Refúgio do Medo, um local feito por sobreviventes civis junto com os soldados do exército, para se abrigarem e se protegerem dos infectados. Mas parece que não adiantou muito. Show de encerramento. Com essas últimas informações, definimos que os monstros infectados dessa história não se tratam dos clássicos zumbis que conhecemos. Eles não morreram e ressuscitaram querendo comer cérebro. Na trama de Epidemia, eles são pessoas que foram infectadas e passaram por mutações. E na verdade, eles ainda estão morrendo aos poucos, porque o vírus está decompondo os corpos deles lentamente. Mas além disso, a narração final revela que os infectados podem prolongar a sua vida através do sangue de pessoas que são imunes ao vírus. Poderia também ser um dos motivos deles serem violentos e atacarem as pessoas, como se fosse um instinto inconsciente de sobrevivência do vírus em seus corpos. Ou até mesmo algumas cobaias humanas sequestradas pelos cientistas poderiam ser essas pessoas imunes ao vírus, das quais os vilões drenavam o sangue para manter seus infectados vivos e continuarem suas pesquisas. Mas o fato é que é por isso que vemos em vários momentos nos shows Lucian e Julio drenando o sangue de Lillian, que também é imune, e logo em seguida injetando a seringa neles mesmos e nos outros infectados. Eles estão tentando se manter vivos para continuar os experimentos. E agora eu vou precisar comentar uma sacada genial que se liga com o merchandise daquele ano. O produto principal da edição de 2010 era uma camiseta com o corpo infectado exposto. A ideia era que quem tivesse comprado essa camiseta acabava se tornando um dos infectados, como se quando o visitante vestisse a camiseta, aquela imagem representaria o seu corpo se decompondo por causa do vírus. Então, quem tinha a camiseta se tornou mais infectado, e quem não tinha a camiseta seria imune ao vírus. Ou seja, dentro da história, essas pessoas sem a camiseta da epidemia, elas acabavam correndo ainda mais perigo que os outros, pois elas seriam as vítimas principais que os cientistas e os monstros estavam procurando. Porém, essa trama com um clima pré-apocalíptico acaba tendo uma conclusão ainda mais imprevisível. Enquanto Lillian é arrastada de volta ao laboratório pelos cientistas-chefes, escutamos uma grande sirene. Poderia ser tanto um alerta de invasão ou sinal de destruição. Provavelmente, autoridades externas estavam se preparando para um ataque em massa dentro do complexo isolado, para neutralizar a ameaça biológica e impedir que a epidemia se espalhe. Em outras palavras, se nem o exército do Capitão Bros conseguiu conter a ameaça, a solução final é explodir tudo. Mesmo assim, os dois cientistas-chefes parecem estar obcecados em concluir o experimento. Mesmo depois de todo esse caos, eles ainda acreditam que conseguem criar a vacina de blindagem imunológica. Na cabeça deles, assim como vários profissionais arriscaram suas vidas para mudar o mundo, toda aquela carnificina era um mal necessário para chegar a uma cura. Ou talvez foi o vírus que acabou deixando os dois mais insanos.
E reparem também mais uma coisa sobre Giulio e Lucian. O visual deles mostra claramente que o vírus também está agindo agressivamente em seus corpos, mas eles demonstram uma dominância perante todos os outros infectados, até do exército, como se o vírus não tivesse tornado a mente deles tão animalesca como os outros. Eu, narrador, teorizo que eles estariam injetando mais DNA, ou seja, mais sangue imune, neles mesmos do que nos outros infectados, para retardar ainda mais os efeitos da infecção e continuarem conscientes e liderando todos ali. Mas continuando, Giulio e Lucian arrastam Lillian de volta ao laboratório, mas agora ela está em um estado degradante de sofrimento e simbiose, por tanta coleta que os cientistas fizeram nela. Em determinado momento, como se fosse uma continuação do que vimos no final da abertura, Lillian é conectada por fios e tubos ligados diretamente aos demais infectados mutantes e ao maquinário. Assim descobrimos o motivo dela estar sendo mantida presa no laboratório todo esse tempo e não ter sido infectada. Lillian foi a cientista que iniciou os estudos da blindagem do sistema imunológico humano. As amostras usadas desde os primeiros testes, antes do caos, eram o próprio sangue dela. E por isso ela também é imune ao vírus. O DNA da Lillian é a matriz biológica rara necessária para manter as mutações estáveis, alimentar os infectados e continuar os experimentos na Laborg. Como foi a partir de amostras dela que essa pesquisa se iniciou, os cientistas a mantiveram trancada no laboratório principal, isolada de todos os infectados e as áreas contaminadas do complexo, mas forçando ela a continuar os experimentos. Conforme os cientistas foram retirando novas amostras de Lillian para continuarem os seus estudos, ela foi ficando cada vez mais fraca. E enquanto os dois vilões ainda tentavam continuar a salvar a pesquisa e suas próprias vidas, Arthur, que tinha sido infectado enquanto tentava fugir do laboratório com Lillian, a infecção do vírus nele avançou rapidamente até o estágio 4 e ele surge completamente transformado no laboratório. Vendo o estado de Lillian com a vida por um fio, ele a pega e carrega o corpo fraco da cientista, afastando ela dos infectados, que agora estão adormecidos no chão depois de receberem mais DNA imune. Os seguintes atos de Arthur como infectado podem ser interpretados dessas formas. Mesmo completamente transformado, ele ainda não estava irracional. Ele usou seus últimos momentos de consciência humana para se vingar dos cientistas pelo que fizeram com ele e a sua namorada. Ou ele só estava mantendo Lillian ali para manter ele mesmo e os infectados vivos o suficiente para atacar os cientistas-chefes. Pois vemos que Arthur desperta os infectados e, assumindo o controle deles, ele começa a comandá-los, os ordenando que ataquem os cientistas Lucian e Giulio. A trilha sonora dessa parte é a música Drácula, de Rob Zombie, cuja letra poderia se referir ao Arthur se expressando em como ele se sente depois de ter virado um monstro após ser infectado. Agora, reparem bem nesse momento aqui. Eu sei que o Giulio já é um vilão, mas se liga nisso. Em um ato de puro egoísmo e instinto de sobrevivência, Giulio traiu seu parceiro Lucian, dando um soco nele para ter chance de sair do laboratório sozinho, trancando a porta blindada depois. Enquanto Giulio fugia, Lucian foi deixado para trás para ser dilacerado pelas criaturas e pelo Arthur recém-transformado. Mano, olha que filha da p... No bom sentido, claro, né? Porque, olha... Que vilão bem feito, hein? Meu Deus. Mas não para por aí não. O Giulio aproveita o momento de distração dos infectados enquanto estão atacando o Lucian e ele volta pro laboratório para buscar a Lillian, para fugir com ela e continuar os estudos em outro lugar. Ele usa as grades do laboratório para afastar os infectados enquanto tenta fugir com a cientista, mas só o que consegue é formar uma grande barreira entre eles e as criaturas, ficando encurralado. Lucian até tenta ultrapassar a barreira, mas os infectados o capturam novamente e o levam para dentro de um dos tubos do laboratório. Sorte sua, hein, Giulio? Se ele tivesse conseguido ultrapassar, provavelmente você ia tomar um cacete. Encurralado apenas com uma seringa e a cientista, Giulio levanta a Lillian do chão e drena mais sangue dela.
Já muito fraca, ela não resiste e morre nos braços do vilão, que segura seu corpo fraco em frente à barreira de infectados, sem ter para onde ir. Em vez de uma fuga bem-sucedida ou de um novo ataque de monstros, o encerramento terminou em um silêncio dramático, apenas com os dizeres epidemia. O cientista traidor percebia que estava completamente trancado e isolado dentro de um complexo condenado, sem dados, sem equipe e com a responsável pela criação e manutenção do vírus morta. As cortinas do palco se fecham lentamente com a imagem impactante do cientista Júlio estático, em estado de choque, segurando nos braços o corpo sem vida de Lillian, deixando o parque oficialmente entregue à devastação da epidemia e sem uma cura. E assim termina a trama de Epidemia. Só um detalhezinho antes de concluirmos. Para quem foi no último dia do evento naquele ano, talvez vocês acabem ficando um pouco confusos, pois podem lembrar dos shows sendo feitos num formato diferente, faltando algumas músicas e atores que foram mostrados aqui. Isso se deve pela ausência do Lucas Martins, o ator que interpretava o cientista Júlio. Como o próprio Lucas esclareceu na entrevista dele, ele tinha um contrato para iniciar um novo evento justamente no último dia da Hora do Horror 2011. E como o personagem dele era um dos principais, tendo até música própria e interações que moviam a trama no palco, o show teve que ser adaptado, mostrando apenas o cientista Lucian como vilão principal e no final o Arthur já transformado entregando o corpo de Lillian nos braços dele. Foi o mesmo formato tanto para a abertura como para o encerramento. Mas assim, mesmo que não tivesse recontando a trama no último dia, assim como foi durante toda a temporada, já haviam muitos vídeos dos shows na internet para entendermos a história. E também, para quem foi no último dia de Epidemia, assistir um show novo, atualizado, exclusivo. Eu pelo menos enxerguei dessa forma. Concluindo e reforçando, Epidemia foi uma edição honrosa para comemorar os 10 anos de evento. Para a época, foi impecável em cada detalhe. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, fizeram um cartaz interativo do evento. O pôster infectado, com a imagem de um homem, mas coberto por camadas de uma película que imitava a pele humana. O pessoal podia ir até o cartaz e descascar a pele para revelar os sintomas da infecção, até o personagem virar um monstro por completo. E também tinha um comercial de rádio muito imersivo, que infelizmente eu não consegui encontrar na internet de novo. Mas imagina o seguinte, você tá num carro com o rádio ligado e começa um plantão de notícias sobre o trânsito nas estradas. Nós ouvimos um jornalista dizendo que o trânsito está completamente parado na rodovia dos Bandeirantes, que é a estrada que leva ao parque. E de repente ele começa a gritar vendo pessoas correndo para cima dele para devorá-lo. Uma das melhores propagandas que já fizeram pro evento, na minha opinião. Além da entrega de vários artistas incríveis, eu queria carinhosamente também destacar a trindade talentosa que foi unida novamente para os shows nessa edição. O Lipe, a Jales e o Lucas, que fizeram os personagens cientistas Lucian, Lillian e Júlio, juntamente com o Milton Mariano e o Rafael Brossi, que também fizeram personagens principais como o Capitão Bros e o jornalista Arthur. Foi incrível ver o talento de vocês 5 somando no palco da Hora do Horror. Muito obrigado por vocês protagonizarem essas lembranças inesquecíveis. E novamente ao Everton, muito obrigado pelo roteiro pronto, repleto de detalhes. Apesar de me faltar ainda 19 edições para contar as histórias, você facilitou muito minha vida nessa. Obrigado, cara. Beleza, agora que vocês foram anestesiados da saudade de Epidemia, qual outra história desse universo de horror vocês estão ansiosos para investigar?